Olá pessoal, um prazer a todos. Sou Gabriel Souza e estou aqui no programa 7x7 com o Edson Novaes, o empresário, o empreendedor. Edson, uma satisfação ter você aqui. É um cara que vai vir trazer muitos ensinamentos, muitas dicas, muitos conselhos, algo que vai nutrir diversos empreendedores e contar também um pouco da sua história, né, Edson? Pô, legal, bacana. Eu que agradeço o convite, esse projeto. Eu sou um cara apaixonado por empreender, novos projetos, inovar. Então, estou muito feliz de participar aí. Espero poder contribuir e ajudar bastante. A satisfação, cara. E Edson, fala um pouco, cara, como que foi, conta o início da sua trajetória, né? Eu te conheço um pouco, mas fala como que foi o início da sua trajetória, o início da sua área do empreendedorismo, sua juventude. Legal. Cara, essa pergunta ela dá um podcast, né? Acho que todo empreendedor, todo cara que começa, ele tem um porquê, né? Então tentar encurtar o máximo aqui, né, para poder. Mas eu moro na Zona Norte de São Paulo, né? Depois mudei para Guarulhos. Nesse período, minha infância toda foi passada aí entre comunidades, favela, bem simples mesmo, e até vivi uma vida muito de cigano, né? Tem alguns amigos que brincam cigano. Por quê? Era 6 meses em cada casa. Então, foi um período que marcou bastante, né? Minha mãe faxineira, meu pai pedreiro, né? A minha mãe, ela veio de uma criação na qual ela foi muito rígida. Ela trabalhou na infância dela como implantação de café, aquela coisa toda, aquela modelo de trabalho antigo, né? Veio para São Paulo e começou a trabalhar como faxineira aqui. E sou eu, mas minha irmã. Minha irmã hoje ela tem diferença de 10 anos de mim. Hoje eu tenho 34, ela tem 44. E aí a gente teve uma infância complicada nessa parte, quando veio para São Paulo, né? Então chega aqui em São Paulo, a gente vai mudando de aluguel, meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando. Então minha mãe sempre fez um trabalho de que você vai trabalhar cedo. Então, como ela também trabalhou cedo na infância dela, ela fez com que eu implantou o serviço também bem cedo. Coisas em casa, normal, ajudar. Não tem esse negócio não, vai lá, lavar uma louça, lavar um banheiro, sabe? Não tinha boi não. Então era escola de manhã, TV Globinho ali para assistir um pouquinho, descansar um pouco, depois vai ajudar em casa. Com 10 para 11 anos, ela com meu pai falou, ó, deixa ele com você para ele poder aprender, né? Minha mãe sempre teve um ditado com ela que é, você é homem, é um saco de batata, né? Então assim, ela não deixava muito brincar, aquela coisa toda, enfim, então vai trabalhar, vai ocupar essa mente sua, porque eu não vou criar um vagabundo não. Eu sou muito grato por isso hoje, né? Hoje eu vejo como que esse ensinamento dela me fez muito bem. Daí pra frente eu começo com 10 anos a ajudar meu pai já, ficar com ele na obra. Então era pra mim se espelhar e ser um pedreiro, né? Então, e com 12 anos eu tenho a oportunidade de trabalhar numa autopeça Camões, e eu começo a trabalhar com 12 anos ali. E eles deram a oportunidade, falou, você vai trabalhar, mas você é de menor. Eu falei, pô, mas eu quero trabalhar, quero ajudar minha mãe, quero ajudar meu pai. E eu começo a trabalhar ali, mexendo no torno mecânico, mexendo limpeza, as coisas ali, ajudando, né? Fazendo coisas básicas ali para poder ajudar. Sempre fuçando alguma coisa a mais, tomando bronca dos portugueses. Até eu sou muito grato. O Zé e o Agostinho foram, vamos dizer assim, meus segundos pais aí, né? Eles me ensinaram muito que o fio do bigode, o caráter, o princípio, né? Tipo, se você cumpriu, se você falou, cumpre. Então não tem muitos negócios. Isso vem se perdendo um pouco, mas eu gosto muito dessa parte da minha vida que eles fizeram aí. Trabalhei na autopeça com até 16 anos. Com 16 para 17 anos eles me registraram. Saí do registro, fiquei mais 2 anos ali com eles registrado, já outra função, já estava melhorando a vida financeira. Eu vou trabalhar numa agência de carro depois disso. Eu peço as contas, faço um acordo com eles lá, surge uma oportunidade para trabalhar na agência de carro, e foi a primeira vez que eu tive contato com vendas direto, né? Hoje, acho que hoje o empreendedor ele tem que ser vendedor. Não tem coisa. O cara fala, não gosto de vender, fala, cara, então, peraí. Todo mundo tá vendendo alguma coisa, né? Tem até uma metáfora que é assim, tem 2 profissões só no mundo. Ou você é comprador ou você é vendedor a todo momento. Então, no momento você tá vendendo, então como que você quer vender? Então, você tem que vender. Ou você tá comprando, então você tá no mercado, você tá comprando, a pessoa que tá lá tá vendendo. Então, você tem isso bem claro, né, na sua cabeça, que ou você é vendedor ou você é comprador a todo momento. E ali foi o primeiro contato que eu tive com vendas nessa agência de carro. Foi um período que eu aprendi bastante sobre negócio, financiamento, bancos, aquela coisa toda. Não tive oportunidade de estudo, então assim, o meu estudo ali foi básico, até ali, escolas também que deixavam a desejar bastante, devido a tudo que acontece na escola pública hoje em dia, infelizmente, é uma coisa que o Brasil ele deixa a desejar muito em estudo ainda.
Então não tive aquela oportunidade de ter bons estudos, escolas boas, né? E também um relacionamento com pessoas também legais aí. Com 20 e poucos anos, eu saio dessa agência de carro. 2010, para ser mais exato, veio a crise lá, começou a fechar muita agência de carro, e eu pego e vou trabalhar, tipo, foi um alto e baixo. Eu estava muito bem financeiramente nesse período, eu pego e volto, vou trabalhar como cobrador de busão. Foi um período que eu fiquei como cobrador de busão, era a opção que tinha, né? Sempre aquela situação, tem um tombo, alguma coisa, aí vem aquela mensagem da minha mãe, olha meu saco de batata. Cara, se vira, resolve. Né? A minha família tem essa tradição de nunca depender de ninguém. Seja orgulhoso, cara, mas vai embora. E eu pego e vou trabalhar como cobrador de lotação por um tempo. Dali surge uma oportunidade passando um dia em frente ao Mercado Car, eu faço uma entrevista no Mercado Car no outro dia e entro no Mercado Car para trabalhar. Então foi meu segundo contato com autopeça depois de alguns anos. Desde os 12 anos, com 20 e poucos anos, eu entro no Mercado Car. Na Mercado Car ali eu tive grandes oportunidades, foi uma empresa que me inseriu no mercado de verdade. E eu desci, dali eu fico por 11 anos, saio de lá como comprador da Mercado Car. Encontro diversas pessoas, lido com diversas pessoas ótimas, pessoas que eu tenho um grande carinho. Inclusive hoje o Novaes, ele vem da Mercado Car, né? Tinha o Edson Ribeiro, grande amigo, e então não tinha como ter dois Edson, né? O telefone, Edson, aquela coisa toda. Ou daquela confusão. E sempre dava, né? O mundo ia aquela zoeira toda, pra você, tô trabalhando, aquela coisa toda. E aí, então adotou meu sobrenome, Novaes. Então daí, aí nessa data, se torna a questão Novaes, surge Novaes. Então Novaes, de início eu não gostei, de início, sabe, um cara um pouco birrento, porque meu sobrenome, não entendia disso aí. E aí depois eu acabo aderindo e gostando. Fico no Mercado Car por 11 anos, sou convidado para ir para uma multinacional, um grupo chegou no Brasil para poder investir em pequenas empresas aí, e vou trabalhar. Cara, então eu saio de uma empresa familiar e vou para uma multinacional. Totalmente diferente. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida no sentido de conhecimento. Relação, pessoas, conexão, tecnologia. Uma empresa familiar hoje, ela dá certo, porém ela tem suas limitações. Né? Então eu fui para a multinacional, então aquela cabeça ainda de empresa familiar, vou para a multinacional. Chego na multinacional, tudo diferente. Vou trabalhar no centro de São Paulo, começo a encarar essa vida de todo mundo aí de 2, 3 horas na marginal, né? E aí começa a nascer a vontade de mudar a minha realidade e mudar a realidade de outras pessoas. Né? Nesse período que entre a transição de eu sair da Mercado Car para ir para a multinacional, a Fortebras, nasce minha filha, a Vívia, hoje tem 8 anos, e dali começa a bater aquela questão na minha cabeça. Cara, meu salário não cobre aquilo que eu gostaria de proporcionar para minha filha, né? Porque eu não tive. Então, falei, não vai cobrir uma escola particular, não vai cobrir um convênio. Falei, então começou aquele reloginho de que você tem que fazer... Você traz coisas que você tinha dentro da sua infância, e que basicamente assim, o homem quando ele se torna um pai, ele, independente da infância que ele teve, ele sempre quer proporcionar o melhor para a filha Você dele. vai viver a infância de novo. Você vai viver a infância de novo. Quando você tem não sei se você tem filhos hoje. Hoje não. Então, assim, eu posso resumir para você. Você vai viver sua infância de novo. Só que dessa vez você tá no controle. Né? Então, assim, é seu espelho ali, correndo para lá e para cá. Então, quando minha filha nasce, eu falei, putz, peraí, e agora? Então, assim, eu tava num emprego bom, né? Ganhava bem, segunda a sexta-feira, tinha uma vida maravilhosa. Não tem que pegar e reclamar. Uma empresa que sempre entregou tudo que prometeu, uma empresa que cresce cada vez mais, uma empresa hoje que é referência do Brasil inteiro aí, hoje que é Mercado Car. E eu decido sair, ir para essa multinacional. Não só, foi o salário não, porque no final da conta eu ganhava menos. Porque o que eu gastava de gasolina, as coisas, tudo eu ganhava menos que eu ganhava no Mercado. Que é um ativo, né? Isso. Então, beleza. Nessa questão da Fortebras, eu fico 1 ano e meio nessa questão marginal. Aí que eu conheço a marginal de São Paulo. Cara, que doideira é isso. Aí, beleza, a opção era de metrô. Aí eu começo a conhecer o metrô. Que você anda de metrô todo dia, aquela loucura, muda de linha amarela pra linha vermelha, aquela coisa toda. Aí você, que é uma doideira isso. Isso quando tá funcionando. Não, quando tá funcionando. E outra coisa, é muito louco isso que o brasileiro vive, principalmente em São Paulo, né? Cara, você tá aqui na linha azul, é um comportamento. Você vai pra linha amarela, é outro comportamento, o metrô é diferente. Aí você sai da linha amarela e vai pro trem. Tipo, é uma doideira. Você vai pra 3 ambientes assim, que você fala, peraí, eu não tô dentro de São Paulo. Impossível. Aí, tipo, quando você entra, você tá no metrô e você vai pra um trem, muda tudo, cara.
Tudo. Você tá outro local. E aquilo ali a pessoa vive todo dia. Aquela corrida, aquela loucura. Aguento 1 ano e meio nesse período e começa já a nascer a vontade de eu montar a minha primeira empresa. Falei, não, eu preciso montar uma empresa. Porque quando você tá com a mente aberta, trabalhando numa empresa com a mente aberta, você começa a pegar ideias. Aí você vai lá e fala pro patrão, fala, ó, muda isso aqui. Não te ouve. Aí você fica puto. Aí beleza, muda isso aqui. Se fosse você fazia isso, se fosse você fazia aquilo. Né? Você começa a pegar informações que você acha que só você está enxergando. E começa a nascer em você a vontade de falar, eu vou fazer isso aqui. Eu vou mostrar. Começa aquela questão do ego aqui, fala, não, vou mostrar, vou fazer. Começou a nascer essa vontade de empreender. De fazer diferente, de mostrar que eu conseguia, às vezes até uma vontade de falar, puta, eu vou mostrar pra vocês aí tudo que eu falei, você não deu ouvido, né? Aí você tenta querer fazer isso aí. Mas essa vontade de empreender, ela surge somente nessa ocasião ou você acha que já era algo que, como a situação, antes do mercado car já havia uma chama que precisava dessa lenha? Cara, olha lá, aí vou ter que voltar um pouquinho de uma infância aqui. Essa situação que minha mãe me criou, ela sem saber, ela sempre proporcionou uma coisa na minha mente, que é a imaginação. Como ela não deixava eu brincar, ela não deixava eu ficar na rua, então eu tinha que criar brincadeiras em casa. Né? Então, assim, hoje em dia você não vê, a minha filha hoje fica no celular, criançada hoje em dia no celular, não tem mais imaginação. Né? Ela fica com o celular na mão. Então, quando eu ficava sozinho em casa, eu tinha que ficar imaginando. Então, por exemplo, na pipa, alguma coisa, como é que você vai colocar pipa no quintal? Você tem que bolar um plano, né? Então eu pegava a linha, jogava por cima do fio, descia a pedra lá no meio da rua, esperava alguém passar, pedia pra pessoa me dar a pedra aqui com a linha, aí eu passava a pipa pelo portão, amarrava e subia. Então batia vento, aí eu conseguia colocar. Então beleza. Pô, você viu um mosquito, alguma coisa, você fica imaginando brincadeira, você cata uma caixinha de fósforo e não sei o quê. Sabe? Então, isso daí, desde criança eu fui obrigado a sempre imaginar. Isso daí, o que acontece? É uma característica que é criar. Eu sempre quero criar algo novo. Eu sempre tive facilidade em criar. Então eu pegava o negócio e criava. Só que eu levava o projeto para frente, as pessoas falavam, não, esquece, não dá certo, deixa pra lá. E eu falava, não, eu tenho que montar alguma coisa. Então a vontade nasceu, sempre foi de eu querer criar alguma coisa que fosse lembrado, sabe, que eu pudesse ganhar. Aí uma vez eu ouvi uma frase que assim, quando você faz o que você gosta, você não trabalha. Isso marcou. Falei, peraí, eu gosto de trabalhar aqui, mas eu acho que se eu trabalhar por conta própria eu vou gostar mais. E aí começa essa vontade aí. Também é a vontade de você pegar e ganhar mais, de você ter uma vida melhor, de você, acho que às vezes falar, nossa, eu vou ter mais tempo, aqui eu não tenho tempo. Às vezes chega um final do ano, uma viagem, alguma coisa você não pode porque você tem que trabalhar. Aí você vê um monte de empresários viajando, tirando férias. Então você fala, não, eu quero ser isso. Você tem uma liberdade, né? Independente do cargo que você tiver, se você não for dono, você não tem liberdade. Não tem liberdade. Na verdade, hoje, no dia, sendo empresário hoje, eu vejo que não é bem assim não, cara. Descobriu que quando tinha feriado que você ficava em casa, tem saudade. Nossa, feriado prolongado de terça-feira. Chega o final de quando o cara ele é um funcionário, ele chega, ele fica ansioso pelo feriado. Quando o cara é empreendedor e vê a receita do negócio, fala, ele odeia feriado. Não pertence. O cara que é empresário, ele odeia feriado, ele odeia. Né? Você fala, mas você não queria tanto feriado? Ele odeia. Falei, um dia menos para venda, os clientes que acabam, de certa forma, acontecendo, várias situações, feriado atrapalha muito a operação. A não ser mercados, né? Que um cara que tem mercado, essas coisas, ele vai faturar mais. Principalmente o padrão hoje do brasileiro, isso para qualquer segmento de negócio. O feriado praticamente é umas férias. Um dia é o suficiente para ele esgotar as receitas dele, para mudar a vida dele. Tudo. Apenas um dia, não é nenhum feriado prolongado. Temos um feriado que vai chegar aí agora sexta-feira, é um dia que o brasileiro ele vai gastar tudo que pode para segunda-feira entrar na roda de novo. E vai embora. Entendeu? Então, assim, você tem uma queda de... A ansiedade do funcionário já começa. Então, a produtividade dele já cai. Né? Você fala assim, olha pra você e fala, ele já tá... Em vez de ele estar olhando algum projeto ou algo do tipo, ali que possa crescer ele e a empresa, não, ele tá olhando para onde ele vai viajar. Ele tá preocupado com o carro dele que ele tem que arrumar. Ele tá preocupado se a esposa vai conseguir a folga. Então, a cabeça dele já tá na viagem. Já tá no passeio. Né? E como é uma coisa que não foi planejada, normalmente o brasileiro não planeja. Bora, pra praia agora demorou. Mexe o pé. Então, assim, normalmente ele não planeja. Então, isso acontece, você falou, tem isso, o cara acaba gastando mais e acaba refletindo em toda a economia, no geral, em todas as situações aí. Voltando, então,
nasce minha vontade montar uma empresa, ela veio natural. Tipo, eu queria fazer algo grande, eu queria ganhar dinheiro, eu queria, sabe, trazer novas ideias para o segmento. E como o segmento de autopeça, ele é um segmento limitado, ele é um segmento arcaico, atrasado, eu falei, eu preciso fazer algo novo. E aí eu saio da multinacional. Foi um período também na qual minha mãe adoeceu, na qual minha mãe adoece. Eu falei, putz, eu tô 3 horas da minha mãe, eu não posso deixar ela nesse formato. Então, cara, eu vou pedir a demissão e vou montar minha primeira empresa. Que aí eu crio a empresa Dona do Carro. Que é o primeiro e-commerce de autopeça ali, que eu começo a gerenciar a ideia e vou embora. Deu certo, depois lá na frente tem problemas, eu quebro. E aí vem uma longa história aí pra frente. Quando a gente fala do setor de autopeça, nós estamos falando de um segmento que isso daí remonta dos imigrantes, das indústrias, da época industrial, né? Nós estamos aqui no Freguesia do Ó, próximo aqui tem a Lapa, Barra Funda, que são bairros, hoje são mais uma classe B, A, mas há 50, 60 anos atrás eram bairros quase que exclusivos industriais. Como que foi esse desafio de você entrar em um mercado que praticamente era consolidado pelas grandes marcas? Como exemplo, você estava entrando no setor de autopeça, sendo um concorrente direto de segmentos como o mercado car, de empresas hoje que mesmo de bairros possuem lojas grandes. Como que foi para você, primeiro, não ter um receio de não se apequenar e também de conseguir penetrar esse mercado? Ah, legal, boa pergunta. Cara, o empreendedor, ele é maluco, né? Ele acha que vai dar tudo certo, ele acha que ele é o gladiador, ele vai embora e não tem pequeno, tem grande, eu vou conseguir. Então, essa motivação do empreendedor, quando realmente a chama acende, ele não olha se o grande é pequeno, não, ele fala, pô, vambora. Então, a motivação veio das falhas que eu peguei. Então, o tempo que esses 11 anos que eu fiquei no mercado do cara, então eu vi muita falha. Que eu falava, meu, não pode acontecer isso, né? E aí depois eu fui para a multinacional e vi a multinacional olhando essas falhas também, né? Então a multinacional veio para o Brasil, investimento, um grupo norte-americano, ele chega no Brasil o quê? Para tratar essas falhas que a Mercado Car, que é grande, já acontecia, né? Imagina as pequenas. E aí eu lembrava daquela autopeça que eu trabalhei pequena. Aí comparava com a Mercado Car, não mudava muita coisa. Tem erros que ele continuava a mesma coisa. Só a diferença é o Mercado Car com tecnologia, mais de 2.000 funcionários, mas alguns erros de comportamento. E eu falava, não, cara, tem que resolver isso aí. Então, eu tinha uma motivação de querer empreender e na minha cabeça eu tinha as respostas para resolver o problema do mercado. Então, assim, olhando na prática, na teoria, tava lindo. Falei, peraí, vamos embora. E aí eu teve a sorte também, foi o quê? Foi esse crescimento do e-commerce. O e-commerce hoje, ele não tem mais empresa grande ou pequena. Você, na sua casa, você vende e compete com um cara que tem 1.000 lojas no Brasil. Então o e-commerce ele veio com essa questão da tecnologia, as novas plataformas que surgiu, a facilidade hoje dos ERP para você administrar uma empresa. Hoje você sobe um site, um RP e um CRM com R$150 por mês, R$50 cada um. Então você tem hoje uma plataforma na loja integrada, seu site está subindo, já está vendendo. Ah, mas e foto? Você tem hoje plataformas que fazem foto para você. Você pode pegar a foto da internet. Então, tipo, acabou. Toda aquela objeção que tinha no passado não existe mais. Hoje em dia o cara sobe um site e uma hora tá vendendo. Aí configura o meio de pagamento e tá subindo. Então eu também dei a sorte nisso. E os marketplaces crescendo muito. Então o Mercado Livre ele veio muito forte. Eu dei a sorte de pegar bem nessa época que deu o boom de vendas, também veio a pandemia também, trazendo muita tristeza a todos aí, só que teve muita oportunidade online. É a diferença de um empreendedor resiliente. Pode ter ali um movimento, a pandemia ela mostrou isso. Muito. O empreendedor que ele tinha mente fechada, esse negócio, eu não preciso de investimento no digital, eu não preciso ter um negócio no e-commerce, isso daí é uma besteira. Veio a pandemia, mostrou quem era o joio e quem era o trigo. Isso mesmo, cara. Teve muita... Posso falar, hoje, aí, infelizmente ainda, o brasileiro ele ainda tá fechado nessa bolha ainda. Quem entendeu, tá, foi um percentual pequeno, não é um percentual grande, mas já cresceu bastante o segmento, mas ainda o brasileiro ainda tem muita questão da loja física, né? Porque a briga dele começa assim, peraí. Visual, né? A loja física, eu pego isso daqui, eu mostro para alguém que tem uma prateleira, né? Sim. O e-commerce é o meu celular aqui, eu consigo vender. A verdade é assim, a falta do brasileiro de não querer estudar, cara, sabe? A cultura do brasileiro, tá, pô, vamos lá do Edson Novaes na escola, que ele tava, aquela coisa toda. O Novaes e os amigos deles, né, daquela época,
Cara, ninguém se formou assim, ninguém, pô, um gênio da tecnologia. Não foi, porque a cultura, até na própria escola mesmo, é aquele beabá é passar de ano, cara. Então na escola não é, ela não motiva que você venha estudar, né? A leitura. Pô, leitura. Eu mesmo, hoje eu sou um cara que eu aprendo muito mais com vídeo e audiobook. Eu não gosto de ler. Entendeu? Hoje eu tô trabalhando isso, então eu pego o livro ali. Eu já ouvi 3 vezes no audiobook e aí eu tô na metade do livro ainda. Porque eu não gosto, tipo, eu não trabalhei isso, essa programação mental aí. E a escola também não trabalha. Ou pega a escola da minha filha hoje, é diferente. É prova em cima de prova. Meu, primeiro ano ela já tava tendo uma porrada de matéria e não tem boi, e vambora, porque muda. Então o que que acontece? O brasileiro hoje, ele não quer estudar. Quando ele fala assim, vender online, aí, beleza, como é que funciona? Você vai ter que acessar a plataforma. Vou para outro peça, vamos para outro peça aqui, meu mercado aqui. Cara, de 10 mil autopeças hoje, pequena, se você for olhar, uns 80% delas ali ainda está no modelo antigo, só tem sistema para fazer a nota fiscal quando o cara quer. Na verdade, nem são as pequenas, né? Nós, sempre que fazemos um movimento de prospecção de novos negócios, fazemos toda uma leitura de mercado, então identificamos oportunidades. E assim, Edson, a gente vê centros automotivos, nós vemos autopeças gigantes, autopeças aí com 40 anos, que não tem o mínimo posicionamento digital. Sistema. E eles esquecem que existe hoje um movimento do quê? Eu quebrei o meu carro, meu pai, quando quebrava o carro, ele ia na autopeça, via a peça, colocava. Eu coloco hoje, se meu carro quebra, eu coloco no Google, vejo a peça, vou O comparar com a mecânico odeia concorrência. isso. O mecânico odeia isso, Uma cara. coisa, o cara fala, não, eu sou o único na rua, mas bacana, no Google não. Eu Sim. vou no Google, hoje eu não te acho. Ou eu não tenho uma informação clara. E assim, como eu falei para você, são negócios, se a gente fez uma leitura de uma empresa, o Edson, ela tem mais de 6 lojas e ela não tem um site. Você está falando do site, você está indo para Que é uma base, ela não tem um site, o Instagram é uma exposição, ela não se sabe trabalhar corretamente com a que comunicação acha que é digital. besteira. Acha que é besteira. Acha besteira, acha que é aquilo, meu pai vai se aposentar. Eu já não sou um consumidor, meu pai vai deixar de consumir. Olha que doideira, você pegou um negócio muito interessante a se discutir. O antigo, o seu pai, ele tá saindo do mercado e ele trouxe a empresa até aqui. Aí vem o filho com a mentalidade de tecnologia. Porém, para ele poder modernizar essa empresa, ele vai gastar muito, porque, cara, tem muita coisa para arrumar. Estamos falando, você falou de site, Instagram, rede social. Então, essa é a segunda fase. Hoje, em autopeça, tem autopeça que ela não tem sistema para poder organizar o estoque. O cara tá na prateleira ainda, o cara tá folheando o catálogo. Ela foi de padaria. Tá aqui, cara, tá aqui, ó, peça, tal. Enquanto, o que acontece? Tem sistemas hoje que entrega tudo para ele. Aí, beleza, o cara vai colocar esse sistema. Para organizar uma empresa hoje, uma autopeça pequena, no mínimo, hoje tem 50 mil itens. O mercado do cara passa de 100 mil itens. Então, assim, como é que você... Então, demora muito para poder cadastrar, colocar na prateleira, etiquetar, aquela coisa toda, e ele começar a usar o sistema. Então, o que acontece? A autopeça hoje, ela tá passando por esse negócio. Que é o quê? Os pequenos que na pandemia entenderam que entendeu. Isso aí, tá fazendo o quê? Estão modernizando, inclusive já foram pra internet e estão vendendo. Muitos, não, cara. Muitos fechou, ou tá ali batendo cabeça, porque não quer. Porque, não consigo usar. Celular, tem pessoas que hoje em dia não conseguem usar celular ainda. Né? Tipo, dar um exemplo da minha família, tem uma pessoa, minha irmã mais próxima, ela tem dificuldade com celular, porque ela veio de uma geração, não estudou, agora está estudando, está na Kumon, mas muitos anos da vida dela, ela só sabia atender e desligar. Agora ela está se esforçando. Então, tô falando uma irmã de 45 anos. Igual a minha irmã tem quantas pessoas? Né? Então, essa questão do mercado está muito doido. Porque essa transição das novas cabeças chegando, poucos antigos aqui ainda que tem, que tá ali na linha de frente. Tem muito cara ali que é dono da sua empresa e fala, você não vai mandar aqui não. Aí como você vai pegar e colocar isso na cabeça? Só com a dor. Quando o cara cai, acontece alguma coisa, aí ele começa a ouvir mais. Né? No caso, escutar. Que é outra coisa também que aborda o mundo. É sobre ouvir e escutar. Às vezes você vai falar com o cara, não foi isso aqui. Ah, tá bom, ele já tá respondendo, ele tá te ouvindo. O difícil é quando você pega o cara na dor, ele te escuta. Ele fala, pô, como é que eu tenho que fazer? Ó, você vai ter que mexer nisso aqui. Infelizmente, esse empreendedor, a dor dele é quase terminal. Não é um cara que ele começa a sentir o impacto, uma movimentação de mercado, né? Você está falando de uma coisa sistêmica, né? Nós já trabalhamos, você tem uma noção, Edson, com negócios que faturavam 6 dígitos e não tinha estoque.
Como que você pega um negócio que fatura 6 dígitos e você não tem um estoque registrado? Como que você faz um balanço? Como que eu posso falar que eu vendi uma xícara dessa ou vendi 1.000? Qual que é o Sim, controle? Qual que é o rastreio? tem E aí é como. aquilo, a pessoa se sente quase que está sendo enganada se você registra os produtos dela, Sim. né? Eu não estou nem trazendo uma forma assim, porque tem muitas pessoas que, uma prática legal, uma questão de notas, não, é por falta de organização mesmo. Você chega no estoque da pessoa, tem 10 caixas, ela não sabe que produto tem dentro daquela caixa, porque ela comprou, mas Não, outra coisa que faz o que bloqueia muito que as empresas cresçam, que é na internet, é a questão da precificação. Porque o que acontece? Cara, eu comprei essa xícara aqui por R$ 5, vou vender por 10, então eu tô ganhando R$ 5. É assim que ele faz a conta. Quando ele vai pro, 100% de lucro. quando ele vai pro marketplace, ele já vendeu, quando ele vende, ele coloca lá R$ 10. Quando ele vende, o mercado já tira a taxa dele. Já tira a taxa, aí já tem o frete, já tem tudo. Aí beleza, então de R$ 5 pra ele vai sobrar R$ 1. Ele fala, peraí, então eu tô vendendo pra ganhar R$ 1, sendo que Fora que a xícara pode chegar quebrada, o marketplace tem um retorno. vai sempre, 99%, dificilmente eu vi o marketplace sendo a favor do vendedor. Uhum. Esquece. O cara não tem nenhuma gestão O de sucesso do marketplace no Brasil é isso, cara. Tá? Porque assim, cresceu tanto com o cliente que ele fala, meu, tô garantido, se quebrar eu devolvo, tá certo, meu dinheiro volta na mesma hora, acabou a burocracia. Né? Agora, pro cara que é empreendedor aqui atrás, ele fala, meu, peraí, mas saiu daqui inteira. E agora o que eu faço? Você perdeu a caneca, cara. Então, assim, como que você coloca hoje na cabeça do pequeno empreendedor antigo isso aí? Difícil. Muitos estão realmente finalizando, fechando suas portas, porque não conseguem avançar. Né? E isso aconteceu na minha empresa também. O que acontece? Quando eu pego e saio das empresas registradas, que eu era CLT, e vou montar meu próprio negócio, a precificação, as coisas, eu fui validando. Um dos meus erros, que é um erro que eu coloco para qualquer empreendedor, é iniciar um negócio sem planejamento, sem entender das ferramentas que você precisa utilizar. Isso aconteceu comigo na prática. Hoje, na minha mentoria que eu faço hoje com alguns empresários, eu passo isso. Eu pego com frequência cara faturando aí mais de R$ 1 milhão por mês e falo, meu, você não sabe o quanto você tem de despesa. Não, mas tá certo, porque o dinheiro não falta. O banco tá lá, o dinheiro tá no banco, não falta. Então ele não passa por crise. Na hora que ele passa por uma crise, ele não sabe quanto que ele tá deixando de ganhar. Ou é aquele cara que está há 10, 15 anos no mercado e ele sempre fala, mas meus funcionários são pagos. E às vezes o funcionário tem uma qualidade de vida melhor do que a dele. Com certeza. Não, e detalhe, hoje, o marketplace mesmo, ele traz um faturamento muito rápido. Então, do nada, cara, você fatura R$ 1 milhão. É muito fácil você vender R$ 1 milhão hoje. Então, assim, não uns anos atrás, falar 1 milhão, nossa, era muita grana. Hoje em dia, o que a gente vive na realidade que a gente vive hoje em dia, não, cara. Dependendo do que produto que você tem, os marketplaces que hoje você tem, Mercado Livre, você tem Shopee, você vende R$ 1 milhão em um ano fácil. São 12 meses de trabalho, você vai vender, cara. E após essa experiência, você montando sua autopeça, você quebrou. Você ficou somente nesse segmento de autopeça. Hoje você tem outros negócios. Tem. Como que foi essa migração? Como que foi diversificar? Cara, vamos lá. A autopeça, ela surgiu, né, conforme desde a minha infância, dos 12 anos, eu tô dentro de autopeças aí. Só um minutinho, isso aqui. Coisas que acontecem ao vivo. Tranquilo. O período da autopeça, eu fico na autopeça por 4 anos, meu próprio, um funcionário, aquela coisa toda. Cara, consigo atingir faturamentos que eu não imaginava. Começa essa questão do dinheiro na minha vida, aquela coisa toda. E o que acontece? Tem um período que você vai amadurecer. Você começa a amadurecer como empresário. Só que às vezes é tarde. O empreendedor, eu até brinco que, assim, que o empreendedor ele tem um cheque, e esse cheque chama-se Deus. Ele, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e põe Deus na frente, e as coisas dão certo, cara. Só que chega uma hora que parece que Deus fala assim, ó, acabou, chega, tira esse cheque aqui agora você vai ter que ser responsável. E aí é a hora que às vezes o cara falta conhecimento. No meu caso foi bem isso, então eu assumo o erro, eu não estava investindo em mim em conhecimento, não estava fazendo o trabalho certo, não estava pensando como empresário, não estava olhando as últimas linhas do DRE aqui, não estava fazendo a lição que eu ensino hoje alguns empresários a fazer. Quando eu quebro, o que acontece? Minha vida muda muito, né? Tudo. Afeta todo mundo e afeta principalmente a minha maior motivação, que é minha filha. Né? Então, eu acho um cara hoje, uma mãe, quando vê o seu erro afetando o que você mais ama, aí machuca. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que eu sempre que gostei de criar? Falei, peraí, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Como que acontece? Eu fecho a autopeça, negocio com os fornecedores, alguns aceitaram, outros não aceitaram.
deixei amigos para trás, perdi alguns amigos que na verdade não eram amigos, são pessoas que não entenderam, pessoas que fortaleceu mais a amizade ainda, era relacionamento e negócio, se tornaram pessoas que frequentam a minha casa hoje. Então assim, foi uma experiência muito doida, né? Porque assim, de uma hora para outra eu tava com um fornecedor aqui, trazendo brinde, ingresso para eventos, convidando, batendo nas suas costas, passa um mês eu tô com um motoboy de protesto, com isso aqui de boleto, protesto, de uma hora para outra. Você sai da água pro vinho, do vinho para a água de segundo. Né? Então você passa a ser, deixa de ser um empresário e passa, vamos dizer assim, um golpista. Né? As pessoas começam a falar assim, mas e aí? Tipo, ninguém entende que você quebrou. Logicamente, a empresa tem coisas para pagar, aquela coisa toda. E eu preciso ter uma ideia. Nesse período, um amigo ele ia embora para a Austrália e aí começa o burburinho de guerra, vai ter guerra na Europa, aquela coisa toda. Ele falou, pá, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que isso aqui vai ser a Terceira Guerra Mundial? Não vai? E aí eu tô com o ponto da autopeça fechado, tinha que entregar a loja da autopeça, e ia entregar o ponto. Ele me procura, Novaes, cara, você tá passando uma situação difícil e tudo mais, eu ir embora, não vou agora mais, vou segurar, eu tô com uma grana guardada. Vou montar um projeto que envolva gastronomia, envolva cachaça, essas coisas todas. Falei, mas como funciona? Ele falou, cara, hoje você toma cerveja em qualquer lugar que seja, mas, pô, a cachaça é uma bebida que era muito valorizada, cara. As pessoas, elas enxergam errado. Só conseguem ver o corotinho, mas o mercado de cachaça é muito grande. Aí, são algumas cachaças que a garrafa R$6.000, cachaças bonitas, garrafas bonitas, tá? Vamos montar uma cachaçaria. Não tem aqui em Guarulhos, não tem em Guarulhos. Falei, beleza, como vai funcionar isso? Falou, a gente vai estar de fornecedor, tá, beleza. Então eu entrei com o ponto e ele entrou com a grana nesse período aí. E beleza, só que nesse período que eu quebrei, o que aconteceu? Eu tava com começo de depressão. Por isso tudo que tava acontecendo, né? Com essa pressão toda. E como que eu descobri isso depois, com terapia? Eu não saía da cama, eu só queria ficar em casa, tipo, desmotivado pra caramba. Só que o que aconteceu? Eu comecei a maratonar YouTube. Hoje, a maior ignorância da pessoa falar assim, não consigo estudar. Cara, tá tudo pronto no YouTube. Tudo. O que você quer, você vai colocar lá, vai aparecer vídeo, vai aparecer podcast, o que você quiser aprender. Hoje você se forma um advogado, logicamente você não vai ter carteirinha da OAB e tal, mas você pode ter o mesmo conhecimento de um advogado que tá indo pra faculdade. Só com o YouTube, vai depender de você. E eu peguei e comecei a maratonar. Maratonar ali. Foi praticamente 6 meses aqui, quase sem sair de casa, porque eu não queria contato com as pessoas, tinha medo, né? Tipo, tudo você tem medo. Fiquei te né? Fala, pô, você estava com o seu negócio? Eu quebrei com mais de 1 milhão. Eu quebrei com mais de 1 milhão de dívida. Então, não é um valor baixo, tipo, e agora? Né? E, então, o que acontece? Então, nesse período, casou bem, porque ele falou, vamos abrir um bar, alguma coisa, uma cachaçaria, eu gostei da ideia. Esse bar me tira da depressão. Por quê? Não porque eu bebia tudo que tinha lá não, tá? Mas as pessoas que frequentavam o bar eram outras pessoas, não tinha nada a ver com o meu ciclo de amigos, não tinha nada a ver com autopeça. E aí eu começo ali no... Caraca, escrever uma nova história, né? Uma nova história. Eu falei, puta, que legal isso aqui. E ele já trabalhava no local, então eu tocava. Então pra mim eu usei aquilo ali como uma porta, uma saída, e eu começo, aí eu entro no segmento de bar e gastronomia. Por causa disso. E aí foi acontecendo, eu comecei a respirar melhor, comecei a ter motivação para poder levantar de novo. Só fala onde fica o seu bar, só para o pessoal também. Conhecendo sua história, falar também, né? Hoje ele está na Vila Galvão, né? Hoje mais voltado ao estilo nordestino. Né? A gente está com um projeto novo agora de expandir para um bar de rock também, que é um pub em Guarulhos. Mas nasceu de uma cachaçaria, pequenininha, uma portinha. Hoje é uma casa já conceituada na Vila Galvão, com eventos todos de quarta a domingo. Qual que é o perfil? Oi? Qual que é o perfil do seu? Espeto da Vila. Espeto da Vila. Então, entra no Espeto da Vila, já fui lá, cara, assim, é quarta-feira que é o dia do rock. Isso. Cara, um pessoal massa que vai lá. Fora isso, sábado tem forró. Tem o forró, sertanejo, piseiro. A gente explora todo o ritmo brasileiro aí. Local eclético. Eclético. E assim, o projeto do rock é uma coisa também que eu fui inserido no mundo do rock e tô ficando apaixonado por isso, né? Tipo, amigos, cara. A conexão com as pessoas, ela abre muitas oportunidades. Tá? Então, no caso do rock hoje é Espeto Rock Bar, né? Que é um novo bar que vem para Guarulhos, já tá sendo validada a ideia. E, cara, é só ir lá se divertir, levar a família que vão gostar. Gente. Qual foram as... Continua, mas conta um pouco sobre... Você saiu desse movimento de quebra,
um movimento de depressão devido a isso? Você estava vendo, não acredito que não foi somente as cifras, mas foi a situação onde sua família se envolveu, enfim, Todo mundo. todo o seu ambiente. E quais foram as principais lições que você conseguiu tirar dessa quebra para fazer com que você voltasse a caminhar? Tudo na vida. Eu acho que hoje, eu levo para muitos empresários hoje, o ser humano, ele é movido a emoções, né? Então, assim, uma emoção hoje, ela te derruba, te coloca numa depressão embaixo de remédio, e uma emoção positiva, ela faz você se tornar um milionário. Emoções, né? Então, nesse bar, começo a frequentar pessoas que não tinham nada a ver com o meu ciclo de amigos, então as pessoas não me criticavam, então, pô, quem é você? Então eles estavam me validando pelo que eu estava fazendo, né? Então eu começo novamente a receber elogios, gostei do seu bar, bom atendimento, então aquelas coisas que eles tapinham nas costas, começa a me motivar de novo. E aí um cara, investidor, esse cara foi fora, William, ele chega no meu bar, começa a tomar lá, eu começo a conversar com ele, e ele fala assim, eu quebrei, que não sei o que, tá conversando com o amigo dele ali. E eu falei, deixa eu ouvir, esse cara tem experiência parecida com a minha, então. E aí, o que acontece? Quando você quebra, ou você fica tentando buscar validação, você fica buscando conselho, sabe? Alguém que fala assim, você não errou. Você não errou, cara. Quem que é maciço é? Cara, porque assim, tá todo mundo te chicoteando, você tá esperando que alguém vire pra você e fale, cara, você não errou, você fez certinho. Você fica esperando isso. E nesse dia eu pergunto pro cara, eu falei, aconteceu um negócio, eu quebrei e tal. Ele falou, legal. Eu falei, legal, cara? Como assim legal? Eu falei que eu quebrei. Eu falei, tô bom. Eu falei, não, você não tá entendendo, tipo, logicamente não foi dessa forma, né, mas a gente na brincadeira com a intimidade ali já, ele falou, tá, qual que é o problema? Eu falei, eu quebrei, tá, quebrou quanto? Eu falei, quebrei com mais de 1 milhão de dívida, o que tem? Eu falei, não, faz o seguinte, me explica bem que eu não tô entendendo, eu tô falando pra você que eu quebrei com mais de 1 milhão de dívida, e você tá, tipo, sei lá, zoando? Ele falou, não tô zoando, cara, sabe quantas pessoas não conseguem nem pegar e fazer uma dívida de 10 mil reais? Se você fez uma dívida de 1 milhão, é porque sua empresa faturava no mínimo meio. E se você fez uma empresa de 1 milhão, você faz de novo. Então o que acontece? Então é você pegar e fazer de novo. Falou, não é todo mundo que faz não, cara. Então é o seguinte, você tem 2 opções. Você se chicotear ou você se orgulhar. Então se orgulhe de você ter quebrado, porque quando a pessoa falar pra você que você quebrou, você fala, quebrei. Você já fez alguma coisa? Você tentou? Você fez alguma coisa? Não. Falou que tem pessoas que conseguem sair do cartão de crédito. Não conseguem pagar do cartão de crédito. Cara, nesse dia, costumo dizer que a gente tem saltos quânticos, né? Minha cabeça foi assim, pá. Falei, nossa, me encorajou. Eu falei, agora já vai. Falei, é mesmo, se eu faço de novo. E agora com uma motivação maior, quero o quê? Mostrar pra todo mundo que eu tinha conseguido e que eu era capaz. Uma coisa, um conselho que eu dei pra um empresário que passou por situação parecida comigo, e ele tava desesperado, eu falei, cara, troca de número. Não, eu falei, troca de número. Não, mas eu falei, troca de número. Quando você ter trocar de número, essas ligações vão parar. Esses caras vão parar de ligar pra você. Mas antes, manda mensagem pra todo mundo, pessoal, tô assim, 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 eu vou pagar, quebra o chip. E não passo pra ninguém mais. As pessoas vão parar de pressionar você, vão parar de, sabe, de atormentar você, de minar aquela coisa ruim que já tá dentro de você já. E você consegue. Não fez isso? Trocou de número, que não sei o que, depois, no próximo tempo, ele falou, cara, eu tô conseguindo, tô respirando, tive uma ideia, não sei o que lá, e começou a montar, pronto. Já tá para o processo final dele ali. Isso é uma fração do que pode ser feito. Sabe? Porque assim, a gente tem que olhar, tipo, a questão de você quebrar uma empresa é muito complexo isso aí, né? Mas se você não tratar suas emoções e deixar as pessoas em volta acabar com isso, elas vão te jogar pro buraco. Eu como conversei com você antes da gente começar, tive uma experiência similar. E a minha ótica foi muito disso, não de olhar o copo meio vazio. Foi chegar no final daquele tempo, iniciei um ano empreendendo pós-pandemia. Então, o que eu posso fazer? Não fui diretamente para o digital, mas o que eu posso fazer? Comecei a derreter alguns ativos para investir, comecei a dar certo, começou a dar gás. Você começa a ver aquele horizonte, você fala, olha, eu posso, cara, olha onde eu estou podendo ir. Você olha ali, olha, já posso ir para os 6 dígitos fácil, já vi. E aí você chega no final e não tem nada. Mas aí eu tive essa visão, esse retrospecto, eu falei, mas espera aí, olha tudo que eu consegui fazer. Isso. Então isso daí é uma energia, falar, cara, se eu conseguir fazer isso... Faço de novo. Dá para fazer de novo, dá para se replicar, né? Quantas vezes se forem necessárias. Sim, quando você tem clareza de onde você quer chegar, nada vai te parar, né? Você perguntou quais são os erros, né? E o que eu tirei daí. Ciclo de amigos. O empreendedor, ele tem que falar com empreendedores. O empresário, ele tem que falar com empresários. Entendeu? Não adianta você procurar validação para as pessoas que nunca fizeram nada.
elas vão olhar com a visão dela, com a ótica dela, e não tá errado, tá? As respostas delas não estão erradas. Só que ela vai analisar o seu problema dentro da ótica dela. É o ambiente dela. O ambiente dela. Então, conclusão, você não vai tirar nada dali produtivo. Entendeu? Você vai tirar coisas que você já tá ouvindo. De um monte de gente. Então, assim, eu, no meu caso, eu costumo dizer, até contei um pouco antes para vocês, eu vou deixar registrado. Eu vi uma entrevista do Henrique Juliano, né, que ele foi questionado por um jornalista que o Henrique Juliano não toca nem no Ano Novo e nem no Carnaval, né? E aí perguntaram se eles não se incomodavam de deixar esse caminhão de dinheiro, né, que eles podem fazer nessas datas comemorativas, shows que pagam muito mais e tal. E aí ele responde, ele fala, cara, faturamento é ego. Isso daí pegou naquela... Eu falei, cara, faturamento é ego. E no meu caso, realmente é isso. O empreendedor, quando ele está procurando validação fora, procurando mostrar para as pessoas que não acreditam nele, ele começa a ficar cego em algumas coisas. E acontece, ele começa a deixar coisas importantes a passar. Ele fica olhando aqui o ratinho e deixa o elefante branco passar pelas costas dele. Então o que acontece? Eu estava naquela sede de faturar. Eu não fazia conta se eu podia investir, porque eu estava investindo em ads, no marketing do Mercado Livre. Eu não fazia conta se estava certo o fornecedor, a conta do frete, a gestão da compra que estava acontecendo. Eu fiz reformas que não era para ser feito. Por que eu fiz essa reforma? Por quê? Realmente para o meu cliente ou porque eu queria mostrar alguma coisa para alguém? Então, uma dica, um insight para quem vai empreender, cara, não fica querendo mostrar para as pessoas mais próximas alguma coisa. Porque é o seguinte, essas pessoas próximas não vão comprar nada com você. Os seus clientes, seus amigos não vão ser seus clientes. Você pode ter no seu negócio hoje, tem suas empresas, você pode ver, você faz poucos negócios com amigos. Seus amigos não se tornam clientes, mas seus clientes não se tornam seus amigos. É isso. Cara, então assim, mas quando a gente começa nessa jornada de empreender, a gente tá nesse ciclo. Então eu falo, peraí, as pessoas não acreditaram, falaram, não sei o que, você fez errado, você alugou o ponto errado, eu não faria por aí e tal. Aí você fala, puta, vou tentar. Aí o que acontece? Você começa a tentar maquiar essa coisa toda para poder mostrar para aquelas pessoas que não validaram a sua ideia de que você estava certo. Crítico construtivo de quem não construiu nada. Você sabe o que é o seguinte, aquele aperto de mão, tem tapa nas costas, você é foda, você conseguiu. Então você não está preocupado com o faturamento, você fala, meu, fatura, e isso aconteceu na minha empresa. Então faltou uma estratégia, uma maturidade como empresário, eu era um empreendedor, né, eu costumo dizer que eu não sou mais um empreendedor, nasci como empreendedor, eu sou empresário, hoje eu sou muito mais frio e calculista, né, nos números, nas coisas que eu faço, nas atitudes, e foi uma coisa, então o meu faturamento, não se iluda. Então hoje você fala, ó, o que você aprendeu? Eu não me iludo mais com faturamento. Então hoje fala assim, beleza, a sua empresa quer faturar quanto? Cara, ela vai crescer, tem metas de crescimento, entendeu? Mas beleza, e se não bater, beleza. Mas o caixa da empresa tem que estar saudável. Isso daí é uma coisa que eu não deixo de olhar mais, o caixa da empresa. Cartão de crédito da empresa, boleto de fornecedor, eu só compro o que dá para comprar, sempre mantendo uma reserva, só invisto realmente no que dá para poder ter um pagamento a longo prazo, mas não que realmente eu venha conseguir, que eu não vou tomar uma inadimplência. Então são lições que eu não tive no meu negócio. Então você começou agora a empreender, meu, não se iluda com faturamento, se iluda com lucro. Então assim, às vezes vamos fazer uma metáfora aqui, você vai montar uma barraquinha de pastel. Entendeu? Então, tipo, você fala, vendi ontem R$2.000 de pastel. Você fala pro amigo, por que você tá falando pro amigo? Nossa, vendeu R$2.000 de pastel, caramba, tá ganhando dinheiro, hein? E final de semana eu vendo 2.000 sempre. Tá, mas e o lucro? O seu lucro? Você tirou o óleo, tirou a mão de obra, o funcionário, entendeu? Tudo, você tirou tudo. A gasolina, né, tudo, você tirou tudo, você colocou na planilha ali, planilha? O empreendedor fala, planilha, o que é planilha? Planilha com muitos empreendedores, não sabe o que é planilha. Fora isso, que é uma planilha que eu sempre vejo, ele sempre vê a cabeça do operacional. Então ele não calcula quanto custa a posição dele, né? Ele não se coloca como que o empreendedor, eu acredito que no primeiro movimento, quando é só ele tem que se colocar como funcionário. Quanto que é o meu custo aqui? Isso é da empresa, isso aqui é meu. Sim. O Prolabore. Não, tira o Prolabore da empresa, mas você já tem que ter uma conta, porque você vai colocar uma pessoa na sua posição, você tem que saber se a sua empresa ela paga um contribuidor, mesmo que seja o seu vizinho, que não vai ter no primeiro momento registro, mas ele não faz uma simples conta como essa. Não faz. E detalhe, e é tão natural para ele, porque é o seguinte, como ele é uma empresa de um funcionário só que é ele, então essa informação não sai, né? Não sai para ninguém, então só ele tem essa informação. Então enquanto ele tá conseguindo pagar, tá tudo certo. E vambora, vai pagando, pegando dinheiro emprestado, cartão de crédito, aquela e vai indo.
Aí acontece, porque outra coisa, a mentalidade, ele não quer trazer ninguém para dentro da empresa dele, para não mostrar o que ele está fazendo errado, né? Até uma metáfora que eu gosto muito, comentei com vocês hoje, sobre a questão da bicicleta. A bicicleta tem roda de trás e roda da frente. Cada um tem uma função. Não adianta, a roda de trás não vai fazer o que a roda da frente faz. A roda da frente vai. A roda da frente, ela vai ser, a missão dela é equilibrar o negócio e mostrar para onde tem que ir. Se a roda da frente fizer errado, tá de cara no muro. Se a roda de trás não fazer a força, não adianta a roda da frente ser boa, ela não vai equilibrar. Então, assim, tem que ter um time ali. Então, se o cara falar, vou empreender, tá bom, você é bom em quê? Em números? Ah, sou bom, sabe, eu administro tudo, acho tudo bonitinho, tá tudo bem, tá bom, você vai cuidar da parte financeira. Mas você é bom em vendas? Não, sou bom em venda, então vende aí pra mim, deixa eu ver. Não, cara, tá faltando energia, tá faltando as coisas. Ah, mas como eu vou fazer? Você tem que colocar alguém pra vender pra você. Às vezes o cara é um bom vendedor, não perde uma oportunidade, só que o cara administra mal. Então o que acontece? Ele vai empreender, ou então, se ele não quer ter uma pessoa, ele tem que dedicar um tempo dele para poder melhorar. Ele tem que primeiro fazer uma validação, né? Normalmente, dificilmente a pessoa vai assumir. É legal ela fazer uma terapia, buscar um psicólogo, entender quais são os gatilhos ali que fazem. Quando o cara bate o olho e fala, como é que é seu carro? Ah, meu carro é assim. Ah, como é que é a sua casa? Minha casa é assim. O que você come? Como que você faz? Aí o cara fala, meu, na boa, você demonstra ser isso, toma cuidado com isso, melhora com isso. Como é o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai? Essas coisas vão trazer respostas que vão fazer falar, peraí, ó, você precisa ter mais foco, mais atenção, você precisa melhorar isso na sua vida. Às vezes, participar de algum curso, uma mentoria de empresários mesmo, que vai poder mostrar, falar, ó, meu, você, dentro do seu negócio, você contratar um mentor, pôr lá no seu negócio e falar, ó, tá errado isso. Você precisa colocar alguém pra cá. Então, assim, às vezes não tem esse negócio de falar assim, sou eu sozinho, vou fazer. Buscar ajudas. Quando você já começa a buscar ajuda no começo, você já começa grande. E como que entra esse papel da mentoria? Você tem uma mentoria que você trabalha com empreendedores desde o pequeno, que está iniciando sua jornada, até aquele grande que caiu, está patinando. Como que é o papel dessa mentoria para o empreendedor? A pessoa que às vezes ela não tem esse pensamento de uma ajuda externa. Legal. Eu sempre gostei de ensinar. Sempre. A questão do estudo chegou nos últimos anos muito forte. Então eu sempre gostei de dar conselho, sempre gostei de conversar. Isso, então acho que é uma facilidade também. Veio com o cenário de eu ter quebrado. Quando eu quebrei, o que eu peguei e fiz? Primeiro eu me afastei de tudo e todos e fiquei 6 meses maratonando. Fiquei ali, assistindo, me acompanhando todos os grandes caras aí, empresários, né? E ver como é que eles se comportavam. Pô, ele se comporta assim, beleza. Ah, meu erro foi aqui, ó. Errei aqui, errei aqui. Fui fazer alguns cursos fora, comecei a fazer terapia, comecei a identificar minhas falhas, meus erros. Quando eu olhei, eu falei, peraí, eu não sou o único. Eu não sou o único que aconteceu isso aqui. Né? Então muitos passam por isso aqui. Só que às vezes eu preciso trazer essa informação. Começou a nascer vontade, falei, não, vou pegar a minha história, vou pegar o que aconteceu na minha empresa, entendeu? Desde sair do zero de faturamento a $500.000 de faturamento a quebrar com 1 milhão e pouco de dívida. Falei, agora eu vou pegar e vou. E aí o que eu fiz? Nesses 6 meses eu montei um modelo de negócio e falei, pô, vou tentar. Foi um momento de virada de chave. Foi um momento de virada de chave e também veio junto com a minha recuperação, que eu tava me recuperando devido ao bar, né? Tava melhorando a questão da minha motivação. O que eu peguei e fiz? Eu falei, não, puta, veio junto. Então, conclusão, eu comecei a ganhar um dinheirinho com o bar e comecei também a ganhar um dinheiro na mentoria, só que a mentoria para autopeça. Pô, falei, peraí, o que adianta? Então, eu tenho 11 anos na mercado caro, eu tenho mais 2 anos na multinacional e ele tem uma experiência de empresário que quebrou. Cara, vou colocar tudo isso aqui no pacote e vou fazer uma mentoria. Beleza, como que eu fiz? Cara, fui lá, fui indicado por um cliente, o cliente me indicou, beleza. Falei, cobro tanto para poder te acompanhar. Beleza, comecei a acompanhar o cara direto. Aí depois ele me indicou para outro, beleza, foi criando corpo. Né? Hoje eu tenho clientes ativos que eu trabalho toda semana, são 5 clientes grandes. E ajudo diversos pequenos a expandir o seu negócio. Então hoje eu pego o pequeno que está com loja física e levo ele para a internet. Mas dentro da minha visão, dentro dos estudos que eu já passei, porque às vezes o cara, ele acontece, ele tem caneca. Ele quer vender caneca. Falo, cara, caneca não dá pra você vender. Você pode vender, mas você não vai ganhar dinheiro. Você tem que vender outra coisa. Mas eu não trabalho com isso. Então eu trabalho nessa parte estratégica da empresa dele e ajudando ele a se lançar online, montando um time para ele, contratando funcionários, treinando pessoas internamente, com toda essa experiência que eu tive em Autopeça. Ele surgiu de um tombo, né? Gustavo, e é um grande problema, como eu trouxe pouco atrás, desse empreendedor. Ele quer ir para o marketplace, ele quer ir para o digital, ele não sabe a precificação da caneca, ele quer ter o mesmo preço, sendo que tem ali o Gabriel vende essa caneca a R$ 5 no Mercado Livre há 10 anos. O Edson acha que agora vai vender a 7 e vai passar o Gabriel.
mas ele não sabe. E às vezes o Gabriel tá ganhando R$ 1, ele ganha no volume. Sim, E o Edson tem 100 canecos, o Gabriel tem 100 mil guardados dentro do estoque dele, é né? isso aí. Ou então não tem essa visão, né? Ele acredita que ele sozinho ele vai conseguir operar tudo. Ele vai conseguir tirar foto da caneca, anunciar a caneca, embalar a caneca, despachar a caneca, fazer o pós-venda da caneca. Não, e detalhe, né? Você pega uma coisa interessante. Você falou, ó, o empreendedor, ele resolve, ele começa a empreender, sempre vai começar a empreender por uma dor, cara. Alguma coisa nele que ele precisa, ele quer lançar, ele quer mostrar algo pra alguém, ele quer alguma coisa. Ele fala dinheiro, quer ganhar dinheiro. Tá bom. O que acontece hoje? Quando o cara começa a empreender pra resolver um problema dele, que normalmente é financeiro, não vai dar certo isso não. O cara tem que ter a mentalidade que se você empreender, você tem que resolver o problema do outro. Então, assim, peraí, eu vou vender essa caneca. Por que eu vou vender caneca? Eu gosto de vender caneca? Não. Essa caneca aqui, ela é melhor pra tomar chá, café. Eu tô resolvendo um problema. Ela, pô, não vai queimar a boca. Sei lá. Eu falo, eu tô trazendo, eu vou empreender um produto novo, vou resolver um problema do próximo. Automaticamente eu vou ser remunerado, eu vou ganhar dinheiro, eu vou resolver o meu problema. Então ele já sabe que ele tem que achar um problema. As pessoas correm de problema hoje. Ao contrário, todo mundo que enriquece hoje, fica milionário, está resolvendo problemas da sociedade. Tá? Vamos falar agora nos aplicativos. O Uber veio aí e fez o quê? Ele resolveu o quê? Um problema. O iFood fez o quê? Resolveu um problema. Tudo quanto é empresa aqui, o Mercado Livre, resolveu um problema. Sempre é um problema. Agora traz uma mentalidade pequena. Fala, beleza, você é empreendedor, tá? Você vai vender coxinha, tá? Que problema que você está resolvendo? Você vai só vender coxinha? Não. Peraí, eu vou fazer uma coxinha, eu vou estar em tal lugar, que vai pegar aquele cara que está indo para a faculdade, aquele cara que está indo para o trabalho, em tal horário, e aí a minha coxinha também vai ter uma embalagem diferente, isso, eu estou resolvendo um problema. Então você sai de vender coxinha para um cara que está resolvendo um problema. Então você tem que ser estratégico em falar, onde eu vou vender? Por que eu vou vender? Então ele vai ter que falar assim, eu estou resolvendo o problema. Quando você resolve o problema das pessoas, automaticamente você prospera e você cresce. É assim, você eu não vou recordar onde eu peguei isso, mas isso se traz da antiguidade. Falo, sempre existiu o vendedor do remédio, porque sempre existiu o remédio, a doença. Sim, Sempre vai existir uma farmacêutica, porque vai sempre existir uma doença. Isso é prático, bacana, mas isso eu lido como? O seu produto ele tem que atender uma dor, uma necessidade. tem que ter uma Se dor. você vê o seu produto justamente por uma ótica financeira, você não vai entender como fazer com que o seu cliente veja valor no seu produto. É aquilo, é a percepção de valor. A gente está trazendo o exemplo da xícara. Se você não souber a percepção, não tiver se o seu produto não tiver uma percepção de valor claro, quem viu sua xícara, essa xícara aqui é melhor que essa. Qual que é a percepção de valor? O seu cliente vai entender preço. É isso aí. Quando você tem preço, você não tem nada. Você é aquele que vai para a loja de 99, aquela de 70 centavos, aquela que fecha. É a xícara, é a mesma coisa, não mudou nada, é uma xícara. Agora, quando você tem uma estratégia e você sabe o porquê, vou voltar no começo da nossa conversa. O empreendedor, ele tem que ter clareza do que ele quer. Aonde ele quer chegar, porque ele quer ser. Se ele não tiver clareza nessas coisas, cara, não sai, fica no CLT, velho. Por que se você ficar no CLT? Você no CLT, você não está lidando com os seus problemas, você está lidando com dores e problemas da empresa. E tem alguém aqui dando a ordem para você. Você vai fazer isso, 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 isso. Acabou. O empreendedor ele tem que descobrir o que tem que fazer. Dentro do seu negócio. Só que acontece, se você hoje tem uma estratégia errada na empresa XYZ, acabou, não te afetou nada, seu pagamento vai cair. Ele não tem que se preocupar. Agora, quando você é empreendedor, você tem que resolver. E o que eu vejo hoje, muita gente empreendendo, sem ter esse planejamento, sem saber aonde quer chegar, o porquê. Vou dar um exemplo claro, muito legal, que até eu converso com o pessoal. Quando um amigo fala, eu quero empreender. Você quer empreender? Quero, tal. O que eu faço? O cara espera que eu vou falar, tem que ter dinheiro, tem não sei o que, um monte de coisa, né? Fala que faz o nome, cria o nome. Não, ou assim, cria o nome. Só isso. Começa pelo nome. Cara, é a primeira barreira que ele vai ter que enfrentar. Tá bom, aí ele vai lá. Você é Gabriel, qual a sua opção de ser? É Gabriel Souza. Eu vou colocar GS. Né? Por que GS? Porque é Gabriel Souza. Pô, legal, bacana, GS, tá legal, né? Tá legal. Esse nome, o que acontece? Como que você vai vender essa empresa futuramente? Entendeu? Você vê como você vai vender isso, não tem como. Vou vender seu nome. Você acha que alguém vai comprar seu nome? Então, quando você vai empreender, você não tem que fazer aquilo ali pra você morrer naquele serviço, naquela coisa ali. E nem passar pro seu filho. Você já tem que começar um negócio pelo nome e falar, putz, se um dia aparecer um cara querendo comprar minha empresa, eu vendo. E acabou. Então, assim, já começa pelo nome. Então, que nome? Como é que vai ser? Como que a pessoa vai falar esse nome? Entendeu? É igual filho. Você não cria sua filha para que ela passe, se você tiver com os seus 80 anos, sua filha dentro de casa, bom, você não vai sair pro mundo.
Uma empresa eu vejo que é da mesma forma. Você não cria uma empresa para que você se aposente e morra dentro dela. Mas você cria uma empresa que prospere o suficiente para outra pessoa ver o mesmo valor que você enxerga e aí você voltar do zero. É um empreendedor, Eu né? acho que isso que é o gostoso de ser empreendedor. Sim, O cara que é sim. o CLT, ele vai estar falando, poxa, eu trabalho 50, 60 anos numa empresa. Não tirando o mérito do trabalho dele, da história que ele construiu. Até porque Nada disso. se tirar ele de lá, talvez ele Ele acabou. acaba. Eu vi uma história de não lembro agora qual era o cargo, ele foi entrevistado, ele falou, olha, estou 60 anos na empresa. Ele falou, mas você não se aposenta não, porque eu não consigo ficar em casa. Então, Ah, a vida dele ali do empreendedor, às vezes, é isso. Ele é o cara que, eu falo, não, mas o empreendedor, ele chega às 7 e vai embora meia-noite. Mas bacana, aí só vir nesse ciclo, você é um funcionário da sua empresa. não, uma coisa que o empresário, ele é sozinho, tá? Por mais que o empresário pode ter 100 funcionários, ele é sozinho, né? Ele não tem com quem conversar. Quando o cara tá dentro de uma empresa, que não vai falar, 10 para o mercado do cara, 2 mil funcionários, passou já disso aí já, não, na minha 2 mil funcionários quase. Cara, é época de escola de novo. Sabe aquela questão da escola? Você vai pra escola e conversa com todo mundo, e bate papo, e aquela coisa, tem a diversão, aquela. É isso, a empresa é isso. Então, para muitas pessoas, o CLT, cara, é muito bom, por quê? Falou, cara, assim, meu, se não for aqui, eu não tenho esse ciclo de amigos. Vi uma pesquisa recente, acho que uns 2, 3 meses atrás, as empresas estão criando cada vez mais estruturas para criar comunidades dentro da empresa. Porque é o seguinte, quando você tem vários amigos aqui, dentro dessa aqui, você consegue criar esse. Você não quer quebrar o seu rede social. Você não quer, porque acontece o seguinte, você sair dali, você vai perder o vínculo com aquelas pessoas, porque todo mundo mora na Zona Sul, Zona Leste e tal, só que se encontram ali todos os dias. Cara, você vai no casamento das pessoas, você vai no aniversário das pessoas, você fica sabendo do filho. Quando nasce, você tem conversa, entendeu? Então, e você pode conversar porque tá todo mundo do seu nível. Quando você é um dono da sua empresa, você chega, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, bom dia. Por mais que eu queira conversar com você, Gabriel, tem coisas que eu não posso desabafar com você e você também não vai desabafar comigo. Então, tá o Gabriel conversando com um monte de gente lá. Eu chego, o assunto muda, porque às vezes o assunto sou eu. O assunto às vezes é todo mundo maior na empresa. Então, hoje o empresário, ele é sozinho. Então, essa questão das empresas que a gente chegar e falar, ó, a gente tem que criar estrutura para que os funcionários permaneçam aqui, porque eles não querem se afastar dos amigos. Então, empresas grandes tem isso. Aí você vai falar, pô, 60 anos na empresa. 60 anos, vai 30 anos na empresa, o cara trabalhando. Meu, ele conhece todo mundo. Ele chega, a mulher não deu bom dia direito pra ele, o marido deu bom dia direito pra ele. A pessoa chega na empresa, e aí, Gabriel, como é que você tá? Pô, legal, hein? Futebol ontem, passa aí depois na hora do almoço, que não sei o que. Então tem aquela, pô, aquela zumbeira, aquela coisa toda. Então você é feliz no serviço. A remuneração vem, é um salário que paga as suas contas, você fala, resolvi perante meus deveres à sociedade. Você consegue ter um dia alegre com pessoas que não é casado com você, e você consegue, devido a você ter esse dia produtivo, você consegue voltar para casa e também ter uma família feliz. Então, a pandemia mostrou muito disso. As pessoas tiveram que falar, puta, eu tenho esposa, cara. Eu tenho filho, minha filha corre pra caramba, né? Tem diversos problemas do start. Caramba, né, meu? Você Chega, corre, quando você tem 10 não, mas você não nasceu, tem 2 anos só. sabe? Tipo, você fala, cara, nossa, esse cachorro late, hein? Cara, por que você teve obrigado a ficar em casa? E você estava acostumado com o ciclo de amigos. Até essa questão mesmo que hoje eu não consegui, eu falei, não faz sentido, essa questão de metrô, trem. Tem pessoas que adoram. Pessoas que chegam no metrôzão cantando, dando risada, adoram essa loucura. Entendeu? Pessoas da marginal é a mesma coisa. A pessoa da marginal então, tá sossegada e tal. É gosto, cara. Assim, eu desde novo, eu comecei a trabalhar sempre em locais. Meu primeiro trabalho foi na Zona Sul, sou da Zona Norte, era extremo, eu moro extremo da Norte, estou praticamente aqui é a divisa de cidade, e eu trabalhava no extremo da Sul divisa, enfim, atravessava São Paulo. Primeiro mês de serviço, eu falei, cara, eu vou trabalhar o suficiente para comprar um meio de transporte. De metrô não dá. Você vê que você é assim, igual um morto, você se encolava aqui na porta, e só mexia, né? Mas é aquilo aí, é um ciclo vicioso, como você está trazendo. Ele está habituado ao café, ele está habituado ao papo de futebol, ao papo de noitada. Mas o que você traz hoje, Edson, para esses dois níveis de empreendedores? Aquele empreendedor que ele é novo, que ele só tem a imaginação, ele só imagina, ele não tem ação. E para aquele empreendedor que é aquele arcaico, aquele que fala, olha, eu estou quebrando, mas, meu, eu acho que tudo eu vou resolver sozinho. Cara, os dois aí.
acho que serve. Primeiro, ego e vaidade. Sabe? Combata ego e vaidade. O que vai começar agora? Soltar na imaginação. Por que soltar na imaginação? Porque às vezes ele não tá pedindo ajuda. Entendeu? Então, assim, ele não quer contar, ele não tá tendo coragem de falar da empresa dele. Por que? Porque eu falei do nome. Quando o cara, você cria um nome, e o nome que todo mundo gosta, o cara vai começar a trabalhar isso na mente dele. Falar, ó, o ano que vem, eu vou estar trabalhando na Autonex. A Autonex é uma empresa hoje de autopeça. Então, várias vezes eu faço exercício de falar, pô, Novaes Autonex chegou. Ó, eu sou dono da Autonex. Eu vou falar com um funcionário da Autonex. Entendeu? Avisa que o Novaes chegou, da Autonex. Entendeu? Atender Autonex, Novaes, Autonex, bom dia. Então você faz alguma coisa, você começa já a trabalhar a sua mentalidade, né? Somente com o nome. Isso é tão forte que você vai começar a ver as oportunidades já surgindo. Você falou, opa, essa oportunidade chegou. Ó. Talvez eu vou comprar essa mesa. Putz, já vou investir. Ou vou comprar esse celular, vou comprar isso. Ou ele mesmo começa a... Então, sempre combater a vaidade e o ego. Tá? Primeiro, assim, quem está começando e quem já está no empreendedor, sempre tem alguém que sabe um pouco a mais. Cara. Um exercício que eu peguei num curso com um grande terapeuta, o Marcos Strider, um cara fantástico, mano. Cara, fica a indicação, tá? Sigam aí Marcos Strider, um cara que leva a sua mentalidade para outro nível. Fui em vários cursos dele presencial. E ele tem um curso de escutatória. Ele falou um pouquinho aqui. Ele borda muito e fala, gente, você tem que aprender a escutar, não ouvir. Então você vai escutar. Então o que acontece? Quando você vai começar um negócio, você tem que procurar as pessoas que entendem isso e escutar. Fala, o que eu posso fazer? Né? Pô, beleza. E escutar as pessoas certas. Se você às vezes está validando a sua empresa com uma pessoa que não quer que você cresça, às vezes não é porque não quer que você cresça. O crescimento, ele dá um ar de que você vai partir. Seus ciclos de amigos, eles vão dar um ar e falar, putz, se o Gabriel der certo, cara, ele vai morar em Alphaville, ele vai morar no Guarujá, mas e como é que vai ser o Gabriel? Pô, o Gabriel tá viajando muito agora. Sabe? Tipo, então as pessoas, não que as pessoas desejam mal, mas às vezes o medo de perder, de você ir e deixar pra trás. Não quero você mal, mas não quero você melhor que eu. Relacionamento acontece muito disso. Eu tenho uma amiga minha que ela era psicóloga, ela tava falando, e ela comentou muito sobre isso. Ela falou, meu, quando você tem, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por trás de uma grande mulher sempre vai ter um grande homem também. Então é aquela situação aqui, né? Quando você conecta com uma pessoa que tá na mesma vibe que você, quer crescer igual, vai dar certo. Ninguém tem medo um do outro. Agora, quando você tá com uma pessoa que ela não quer crescer, ou não sabe como crescer, e você começa a se distanciar, ela fica com medo de você abandonar. Então o teste, ela fala, meu, eu tô me sentindo mal. Você só tá trabalhando, porque ela tá sentindo, meu, você vai ficar, e aí, como é que vai ser? E às vezes muitos relacionamentos começaram e não balanceou isso, né? Então, pegar conselhos com pessoas boas, que entendam do assunto, não bater no peito e fazendo devagarinho as coisas aí, que vai dar certo. Meu, se você plantar agora e começar a cuidar do seu negócio, não tem como errar. Uma metáfora que eu gosto muito, eu aplico até na mentoria, que é o quê? A plantação de eucalipto. A plantação de eucalipto, ela demora 4 anos, mais ou menos, para você tirar a primeira poda. Então, ou seja, você tem um terreno de 20 mil metros. Se você pegar e plantar, você não vai conseguir, você tá sozinho, lembra que você tá sozinho, você não tem capital, você não tem nada? Então você tem um terreno de 20 mil metros para você ir um projeto de plantar eucalipto ali. Cara, você vai ter que ter uma estratégia. Uma estratégia você vai dividir isso em 4, 5 mil metros, 5 mil metros, 5 mil metros. Você vai catar o primeiro 5 mil metros, você vai tirar todo o mato, vai trabalhar, vai colocar a mão sozinho, vai pegar a ferramenta emprestada, você vai dar um jeito aqui, vai limpar. Depois que você limpou isso aqui quase 3, 6 meses, você vai começar a plantar as mudas, vai plantar as mudinhas lá, tá, beleza, plantou. Em 1 ano você finalizou a plantação aqui. Conclusão, beleza. Agora você vai começar a mexer no segundo. Então, 1 ano que você não colheu nada. Você não fez nada. No segundo ano você vai começar a fazer o segundo, vai começar a limpar o segundo lote aqui. Agora você já tem experiência do primeiro. Você sabe que tem pedra, que tem uma coisa, você já buscou alguma coisa, alguma parceria, você já investiu numa ferramenta melhor. Beleza, já é um pouquinho mais fácil para você limpar esse segundo. Só que você tá limpando o segundo sem esquecer o primeiro. Porque senão um cachorro vai entrar lá, vai pegar, um cavalo, alguma coisa pode estragar sua muda. Alguém invadir seu terreno. Pode ser, você vai chegar lá, tem barraca lá, você vai, pô, sai da minha plantação de eucalipto. Que é o quê? Vigiar. Você tem que vigiar sua plantação. Segundo ano, você conseguiu fazer o segundo lote aqui. Terceiro, não colheu nada. 2 anos sem você colher nada. Você só tá com aquilo na cabeça e plantando, aquela coisa toda, e as pessoas falam, para com isso, meu. Cara, você tá doido, você não sai dessa plantação de eucalipto, isso aí você é doido. Quanto tempo vai demorar pra você dar eucalipto? Você fala, não importa, eu sei. Calma, eu tenho aqui um plano.
Terceiro ano você pega o terceiro lote, quarto ano você vai fazer o quarto lote. Do terceiro para o quarto ano, você começa a área dos investidores. Entendeu? As pessoas que podem se interessar pelo seu projeto, as pessoas que já viu os primeiros terrenos já plantado, você começa a buscar capital fora, você começa a pegar empréstimo, você começa a facilitar. Então, esses últimos 2 lotes aqui, a tendência é que você já tenha trazido algum parceiro, você já consiga já alguma máquina para poder limpar, você já tá com, você tem como já justificar, já tem como comprovar de que o seu negócio tá dando certo, porque o primeiro lote já tá grande, já tá com 1 metro e pouco, porque você já faz 2 anos. Acabou o quarto lote aqui, 4 anos. É o tempo exato para você voltar e colher a primeira. Nesse primeiro aqui você já vai colher. Você vai colher, já vai pegar um pouco, vai vender. Cara, não vai vender com lucro, com um grande que já está 20 anos vende. Você vai ter que entender que você precisa entrar nesse ciclo e conquistar seu espaço. Beleza, colheu, vendeu. Com a grana agora você já começa a reinvestir, já sobrou um pouquinho para você. Quando você acabar aqui, você já vai para o segundo lote, porque já faz também 5 anos que esse segundo lote. E assim vai. Moral da história. Toda empresa você vai conseguir ter uma zona de conforto ou falar, puta, tô mais de boa depois de 4 anos. Então, assim, hoje o empreendedor que tá começando agora, não adianta ele ser imediatista, ele querer agora, o resultado não vai, cara. É uma plantação. Se você tirar, com o mesmo tanto que você coloca, vai chegar uma hora que a balança não vai dar. Entendeu? E se você se iludir também com o faturamento, falar, eu quero muito faturamento, que nem aconteceu no meu caso, muito cedo, no segundo, terceiro ano, se você não medir, você fala, eu vou bater 1.000 milhões de faturamento. Mas, pô, será que eu vou chegar com a margem saudável? Não, não vou chegar. Então, cara, segura. Segura. E que vai dar certo. Então, nada em menos de 4 anos vai acontecer. Tá? Esquece. Isso aí é lorota. O cara fala, não, pode empreender agora. Que... Não, esquece, cara. É 4 aninhos pra você falar, pô, olha, a empresa tá andando, graças a Deus, tá equilibrada. Pro cara que já é o empresário antigo aqui, o empreendedor antigo, que já tá nesses 4 anos, mas não prosperou, cara, ele tem que procurar ajuda pra poder entender o negócio dele. Ele vai ter que pegar lá, colocar o ego, a vaidade, e falar, meu, um terapeuta, um mentor, alguém falar, olha, meu negócio não prospera. Tá, pode entrar na minha empresa, olha o que tá acontecendo. E aí ele vai ter que pagar, às vezes pro mentor, mais do que ele tira de prolabore. Mas o que ele tem que entender é que esse cara vai trazer um resultado para a empresa dele muito grande. Só que aí que tá o problema. Por que tá o problema aí? Essa empresa que não tá prosperando, ele tem amigos trabalhando com ele tem parente trabalhando com ele, às vezes a esposa tá no negócio, que não tem a mesma conexão com o negócio. Então, conclusão, como que ele vai catar um mentor, vai colocar dentro da empresa dele para mandar na esposa dele? Para poder falar que a esposa dele é o problema, às vezes. Como? Ou vice-versa. O seu marido é o problema da sua empresa. A mulher da empresa fala, seu marido que tá atrapalhando a sua empresa. Como pode um negócio desse? Entendeu? Então o cara fala, faz o seguinte, deixa quieto isso. Vou Deus abençoar, vai dar tudo certo. E é onde o cara começa a quebrar, passar por dificuldade, desfazer de bens. A mudança do cara vem pela dor. Quando a dor vem, que nem aconteceu comigo, aí acabou. Aí ele fala, agora aceito tudo. Aí é a hora que ele traz um sócio para dentro do negócio, é a hora que ele tira, às vezes, o marido ou a esposa do negócio, é a hora que ele tira o irmão do negócio. Porque é o seguinte, o que acontece? Vou dar um exemplo. Como eu vim de uma infância difícil e tudo mais, tive diversos problemas nessa trajetória toda, quando eu tive no poder, a caneta estava na minha mão, a gente tem um erro. Isso não é só o meu, teve várias empresas que eu peguei assim. É a mania de pegar assim, vou contratar alguém pro negócio que eu acho que dá certo. Então eu sou amigo do Gabriel, puto, o Gabriel ele conversa bem, então ele vai ser vendedor. Gabriel, vem comigo, te ajudar. Você vende bem e tal, então eu tenho minhas vendas, meu telepreço, você vai ser chefe desse. Tá, que curso que o Gabriel tem? De gestão de pessoas, o que o Gabriel tem? Não, o Gabriel é bom, cara, deixa aí. E eu confio nele. Porque o empresário, ele tem outras formas de validar a pessoa. Ele tem um contrato de serviço, ele tem câmeras vigiando, ele tem outras pessoas vigiando. Então, se você errar, advertência, segundo, depois é mandado embora. O empreendedor, ele não tem medo. Ele fala, eu tenho pessoas cuidando para mim. Eu coloco um monte de pessoas para cuidar um do outro e ainda tem tecnologia no negócio. O empreendedor acontece, não. Então, ele começa a colocar em cargos de importância pessoas que são amigos que ele acha que dá certo. Então, você vai colocar um cara para ser seu gerente só porque é seu amigo de confiança? Tá, mas qual a captação que ele tem? O que ele sabe? Qual os cursos que ele fez no Ele tem a mesma ambição, a mesma paixão que você? Será que ele vai se sentir mal quando ele descobrir que você colocou muita grana no bolso e você só pagou pra ele só o que você combinou? Porque de início, ó, vou te pagar X por mês, tá bom? Legal, bacana, tal. E aí o cara tá lá. Aí depois ele começa a fazer conta e fala, nossa, velho, cara, mal vem aqui, eu que toco tudo,
tem que falar com ele, tem que ter um aumento. Eu tenho que pedir um aumento pra ele. Mas foi de amizade. Não, mas por isso mesmo, por esse amigo, ele tinha que estar olhando. Só que isso ainda quando o cara tá entregando resultado, beleza, mas normalmente o aumento vem pela amizade. Então você não tem estudo pra você pegar e ter isso. Acaba virando uma ONG, Sim. né? Acaba virando um projeto social, não é uma Sim. empresa. Então, E acontece, ó, eu passei por isso. Na hora que você quebra, cara, todo mundo tem problema pra resolver. A pessoa pode ser seu melhor amigo e falar, meu, cara, beleza, mas eu tenho conta. E aí? Tipo, quebrou, mas e aí, como é que fica agora? Né? Então eu tive casos, eu tive protestos de pessoas que eu não imaginava, com razão, foi pra lei e foi buscar os seus direitos. Legal. Mas você, quando contrata a pessoa, você não pensa nisso. Porque né, você tá com uma cabeça empreendedora. O empresário, ele é frio e calculista. Ele sabe, se eu errar, acabou, já era. Mas, da mesma forma, ele também cobra o cara. Atrasou, desconta, ele fica em cima, ele não dá boi. Porque ele sabe que na hora que chegar a vez do empregado, ele vai tacar no pau. Entendeu? Então, assim, essa é a mentalidade que precisa aí. Então, o conselho que eu dou é isso aí. Deixar sempre a vaidade e o ego. Combater isso daí, porque é o que o cara vai... Porque o que leva um cara a ser empreendedor, boa parte, é ele querer mostrar algo pra alguém. Entendeu? Ele não tá querendo resolver um problema. Ele tá querendo mostrar de que ele é capaz, ele tá querendo mostrar pro pai, pra mãe, tá querendo mostrar algo, tipo assim. Então, na empresa, eu vou ser sempre um funcionário. Agora, se eu sair e montar uma rede de lanchonete e estourei, tô faturando muito, minha mãe fala assim, ó, filho, ó, parabéns. Pai, parabéns, ó, meu filho, é o orgulho aí, ó. Às vezes, tem muito disso, cara. Então, eu consigo combater o ego e a vaidade aí. E como que faz hoje para esse empreendedor que é vaidoso, esse empreendedor que ele quebra a cabeça para ele poder te encontrar e conseguir ter esse direcionamento? No caso, assim, no caso, Como que são os seus contatos, né? Como que faz para poder um empreendedor participar do seu método? cara, vamos lá. Hoje a maior divulgação que tem é o boca a boca, o network mesmo. Né? No meu caso, isso tá muito certo. Né? Vou falar agora para um cara que tenha experiência e quer seguir o mesmo caminho que eu segui. Né? Primeiro assim, quando você ama a sua história, você ama tudo que você conquistou, você está preparado para poder ensinar isso para alguém. Se a gente tem a cabeça que em algum lugar, nesse momento, no Brasil, tem algum cara precisando dessa história, da sua história, sabe, da história do outro, quando ele começa a olhar isso, ele fala, ele está preparado para ensinar alguma coisa, né? E vai também do mentor também, de estudar cada vez mais, buscar mais assunto. Cada cliente que eu entro, ele vem com um assunto que eu falo, puta, eu preciso melhorar isso aqui. Eu não falo para ele que não. Ele está me contratando, ele está pagando para que eu possa levantar a informação para ele aprender e automaticamente eu cresço também, né? Então hoje o campo de divulgação é um network mesmo, né? Quando eu venho na sua empresa e faço um bom trabalho e você gosta, você indica. Né? Outros canais hoje é o próprio Instagram, que você faz. Hoje eu exploro muito pouco do Instagram, ainda até porque, como eu tenho essa divisão de tarefas aí, e eu também não tenho um suporte hoje para conseguir atender mais clientes, e eu não gosto de deixar um cliente sem ser atendido. Às vezes tem clientes no início que você tem que ficar uma semana a mais na empresa do cara, conversando com ele, entendendo as coisas, porque quando vai te contratar, ele vem uma história. Quando você entra para falar com um funcionário, com um porteiro, aí você conhece outra história. Então você só vai pegar isso lá presencial. Então tem uma demanda muito grande. Mas é a questão mesmo da indicação. Network hoje eu acho que. Até porque você fala, mas como é que esse cara é bom? Esse cara é bom mesmo? Ele vai resolver o meu problema? Você precisa de alguém falar, meu, ele é bom, pode ir que eu. Isso. Bom, sensacional, Edson. Foi um prazer, cara. Eu acredito que para quem vai assistir todo esse material, vai servir para qualquer perfil de empreendedor, seja empreendedor físico, seja empreendedor digital, seja empreendedor que está começando agora, ou empreendedor que já está há anos no mercado. Então, veja toda essa nossa conversa mais de uma vez, anote, que eu acredito que aqui na nossa conversa Tá legal. o empreendedor ele consegue tirar muitos insights, coisas que vão mudar, ou pelo menos ser aquela fagulha e trazer a lenha. Sim. Edson, fala as redes sociais, as redes do seu bar, as redes da sua autopeça. Ah, legal. Vou só deixar uma última chamadinha aí. Eu acho que é muito importante, né? Eu vejo muito isso que acontece. As pessoas, elas estão brigando muito com o YouTube. Estão brigando, realmente. Porque é o que acontece. Assista esse vídeo, como qualquer outro vídeo que você for assistir do empreendedorismo, com a mente aberta. Às vezes a forma que a pessoa fala, não fala, se ela errou, não errou, o que seja, não olha para isso. Olha para o conteúdo e faz a pergunta, será que serve para mim isso aí? Hoje eu vejo muitos empreendedores sofrendo porque não simplesmente estão
com a cabeça fechada. Não vou ouvir fulano, esse cara eu não gosto, esse cara é nojento, ó, como que ele fala. Cara, esquece a forma que ele fala, esquece como ele está entregando. Mas olha o conteúdo. Todas as vezes você pegou e viu uma coisa de um determinado cara no YouTube que você não gostei desse cara, tá bom. Vê o tema que ele tá explicando, vai lá e joga para outro cara, que às vezes tem uma dicção melhor, que você vai se identificar mais. Mas não deixe de estudar. Não deixe de passar conteúdo, não deixe de seguir. Hoje a gente está com um mar de informações hoje no YouTube, você consegue o que você quiser. Eu tô falando do YouTube, mas tem diversas plataformas de estudo hoje, né? O empreendedor, para que ele consiga passar pelas dificuldades, tá, que ele vai passar e avançar para o próximo nível, que é ser um empresário, investir em outras empresas. Bom, o céu é o limite. Então, para ele conseguir, ele precisa ter informação. E aí tem muitas limitações às vezes, né? O cara fala assim, puta, eu não sou formado, eu não tenho faculdade, eu preciso disso, eu preciso de grana. Não, cara, você não precisa. Você precisa da vontade de querer fazer, correr atrás e ter a mente aberta. Falar, eu vou buscar conteúdo. Então a ideia é essa daí, é a mensagem que eu deixo. Não deixe o seu sonho parado por causa de, às vezes, um ponto de vista que você tem de um cara que tá entregando. Vai no assunto, procura, estuda aí, tá? Rede social, Edson Novaes, ZK2, tá? É a minha principal. Do meu bar Espeto da Vila, e também tem um novo projeto que é o Espeto Rock Bar, e do site hoje, Autopeça, hoje é Autonex, www.autonex.com.br. Espero Autonex com 2x. 2x. Isso, Autonex com 2x aí. Você que queira ver esses cortes, a gente vai disponibilizar também, tanto vai disponibilizar em colaboração com o seu perfil e também do perfil da Vitrine Connection. Como o Edson falou, vejo com calma. Antes de gerar um pré-conceito do material, assista e veja que são as ferramentas necessárias. Deixe de apertar o parafuso Phillips com uma chave de fenda. Comece a utilizar as ferramentas corretas para você poder mudar o seu negócio.